Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. O tema desta manhã, 10 razões para pertencer e servir na igreja e com a igreja. 10 razões. E como o tempo nos é hoje totalmente inimigo, vamos lá então direto ao ponto. A primeira razão, ela é esta, é do conhecimento de todos. A igreja, preste bem atenção, foi desenhada antes da fundação do mundo pelo próprio Deus triuno. E por favor, entenda a linguagem desenhada, é a riqueza da retórica, do discurso, da metáfora e da símile. Por favor. A igreja foi desenhada por Deus antes da fundação do mundo. Ela não é fruto da construção social. Ela foi desenhada antes da fundação do mundo. Ela foi idealizada pelo triuno Deus antes da fundação do mundo. Abra sua Bíblia aí rapidamente, na carta de Deus aos Efésios, o primeiro capítulo. Os livros que usaremos, muito especialmente a carta aos Efésios e outras cartas paulinas. E também o livro do apóstolo João, o Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 17. Primeiro Efésios, o primeiro capítulo, a partir do versículo 4. Leitura rápida, mas necessária. Está aí, queridos, até o versículo 6. Respaldando o que dissemos. Porque devemos pertencer e servir na igreja e com a igreja. Porque ela foi desenhada pelo próprio Deus triuno antes da fundação do mundo. Deus se ocupou soberanamente em desenhar a igreja antes da fundação do mundo. E é claro que depois ele a trouxe à existência. Vamos lá aí, ó. Todos juntos. Assim como nos escolheu nele, aí é a igreja, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, aí o texto continua, nos predestinou, está no plural, para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E assim, encerrando essa primeira leitura, versículo 6, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então não permitam que nenhum translocado aí, com título de pastor, venha dizer para você que viver igreja é facultativo, que igreja é relativo. Não, pois o triuno Deus desenhou a igreja antes da fundação do mundo. Ele se ocupou com isso, ele a idealizou. Segundo, a segunda razão porque devemos pertencer, servir na igreja e com a igreja. Porque devemos pertencer e servir na igreja e com a igreja. A segunda razão, preste bem atenção, a igreja é o maior, preste bem atenção, a igreja é o maior e incomparável projeto de engenharia social e comunitária, escrita e executada pelo próprio Deus. Já ouviram falar em engenharia social? Engenharia comunitária? Existem engenharias aí sociais que são engenharias anti-Deus. Mas ele, como já dissemos, ele construiu e ele tem executado o maior projeto de engenharia social e comunitária. Maior projeto é a igreja, o maior projeto de engenharia social. O projeto incomparável de engenharia comunitária é a igreja. Deus elaborou o projeto e ele tem executado esse projeto. Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia aí em Efésios, o primeiro capítulo, a partir do versículo 20. Por favor, a carta de Deus aos Efésios, pode se concentrar aí nessa carta. O primeiro capítulo, a partir do versículo 20. Vamos ler juntos?
Aí Paulo está compartilhando uma oração que ele fez. E ao compartilhar sua oração, é uma oração bíblica, teológica, prática. Ele vai falar aí do poder de Deus. E como foi que esse poder de Deus se manifestou? Aí começa assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares. Veja o que o poder de Deus fez com Cristo. Agora o 21. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Olha o que o poder de Deus fez para exaltar Cristo. Agora o 22. E aí começa a entrar o maior e incomparável projeto de engenharia social e comunitária, é o de Deus, a igreja. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele fez o que, gente? Ele o deu à igreja. Vejam a importância da igreja. Aquele que ele exaltou, o seu filho Jesus, ele deu à igreja como cabeça. Ele presenteou Cristo à igreja. Então, por que devemos pertencer e servir na igreja e com a igreja? Porque ela é o maior e incomparável projeto de engenharia social e comunitária. Jamais será igualada, jamais será alcançada. Ao Senhor toda a glória, pois nesse projeto de engenharia social, Ele coloca ricos e pobres, letrados e iletrados, e em Cristo não existe maior ou menor, somos todos um. Louvado seja Cristo Jesus. E é por isso que o tratamento deve ser o mesmo para ricos e pobres, letrados e iletrados. E tudo para a glória de Jesus Cristo. Terceira razão. Por que devemos pertencer à igreja? Por que devemos pertencer e servir na igreja e com a igreja, meninas? Terceira razão. Nada novo. Apenas a estrutura homilética. A igreja foi. E ela é o presente que o Pai deu ao seu Filho, Jesus Cristo. Preste bem atenção. A igreja foi o presente que o Pai deu ao Filho. Preste bem atenção. Quando o Pai resolveu presentear aquele a quem Ele ama intensamente, o seu Filho, Ele o presenteou com a igreja. O maior e incomparável projeto de engenharia social e comunitária. Um povo redimido para Ele. E onde é que está isso, pastor? João capítulo 17, abra a sua Bíblia, por favor. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 17, a partir do versículo 6. Queridos, preste bem atenção. O Pai presenteou seu Filho, dando a Ele a igreja. Então, igreja não é facultativa. Igreja não é se sobrar um tempinho. Então, igreja não é coisa de construção social e que progrediu e que evoluiu. Não, a igreja é o maior e incomparável projeto de engenharia comunitária redentiva de Deus. O texto diz assim, vamos lá, preste bem atenção. Quem é que está fazendo essa oração aí, meninos? Quem é que está fazendo? Isso aí é uma oração, viu? Quem é que está fazendo ela? Davi, Josué, Gustavo, João, quem? O nosso grande sumo. Aí quando ele ora por quem? Observe agora. Todos juntos. Manifestei o teu nome aos homens, agora bem forte, ênfase. Que me deste do mundo. Eles eram teus, agora ênfase bem forte. Tu mas confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Vocês entenderam? Grife aí. Eles eram teus e tu me deste. O versículo 7 agora, continua, vamos lá. Agora, eles fazem o quê?
Eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Olha, todas as coisas que me tens dado provém de ti. É o pai dando ao filho, presenteando o filho, queridos. Isso é, preste atenção, isso é uma dança na Trindade Santa. Eu não vou usar a palavra técnica aqui não, para não perturbar. Essa é a maior comunidade cósmica do universo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem uma palavra técnica que se chama, para falar sobre isso, mas eu vou traduzir para, há uma santa dança entre eles, para se tratar de uma relação. A relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ela é incomparável. Aí quando você percebe que o pai pegou e resolveu presentear o filho com a igreja, aí você precisa olhar para a igreja com outro olhar. Você precisa olhar para a igreja com outro olhar. O versículo 7, todos juntos. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. O 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Vejam, gente. E eles e verdadeiramente conheceram que saí e creram que tu, gente de Deus. O 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo. Agora de novo, ênfase. Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Agora fechando com chave de ouro. O 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles, naqueles que me deste, eu sou glorificado. Vocês já ouviram falar na trindade ontológica e econômica? Isso aí é trindade econômica na veia. Isso aí fala da relação das três pessoas da trindade: Pai, Filho e o Espírito Santo. Tudo que é teu, Pai, é meu. Tudo que é meu é teu. E ainda assim, tu me deste a igreja. E ainda assim, tu me deste este povo. Todo teu. Isso é trindade econômica. Eu não vou abordar isso aqui agora, não. Calma, a gente chega lá. Nós aprendemos no pastorado, em Poimênides, que aqui o pastor, ele não pode gerar intoxicação na igreja, trazendo informações demais. Beleza? Então, se tiver dúvida em alguma coisa, procure um particular que a gente pisa o pé e aprofunda esse conceito. Por que devemos pertencer e servir na igreja com a igreja? Porque ela foi um presente do Pai, dada ao Filho. Então, que o seu olhar para a igreja mude caso ele não seja um olhar correto. Então, quando você amanhecer o dia do domingo, dia do Senhor, você não permita que as vozes dos ímpios digam para você: não vá, não congregue. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos. O conselho do ímpio é igual a cosmovisão ante Deus. E não se detém no caminho dos pecadores, um estilo de vida ante Deus. E nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, não faz coro com os inimigos de Deus. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele fizer, toda a igreja, prosperará. Não tem como não vibrar com a palavra de Deus. Mas eu tenho um tempo aqui para fechar rapidinho, querido. Quarto lugar. A igreja foi comprada com o sangue de Jesus Cristo. Por que eu devo pertencer e servir na igreja com a igreja? Porque isso é profundo. Ela também foi comprada com sangue. O Pai deu a igreja a Cristo, mas Cristo teve que comprá-la com o seu sangue. Porque esse povo que o Pai deu a Cristo tinha uma dívida para com ele. E ele comprou com seu próprio sangue. Paulo se dirige ao colégio pastoral da igreja de Éfeso, os presbíteros, e diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio
sangue. Sangue é vida, então ele comprou com a sua própria vida de um valor infinito. Isso é cristologia, a pessoa e a obra de Cristo. Quinto lugar, porque você deve pertencer e servir na igreja e com a igreja. A igreja é o corpo de Jesus Cristo. A igreja, ela é o que, gente? O corpo de Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Abra sua Bíblia, por favor. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 27. O que é que diz aí? Todos juntos? Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros. Ora, a igreja é corpo. A igreja que foi presenteada a Cristo pelo Pai, ela é corpo. Ela tem essa composição de corpo. É por isso que você deve pertencer a ela, servir nela e com ela. A igreja não é invenção do pastor Ronilson. Aliás, o pastor Ronilson existe como fruto da existência dela. A igreja não existe para mim, eu existo para ela. Há uma grande diferença. A igreja não existe para mim, eu existo para ela. Entende? Eu não vou aprofundar esse ponto aqui não, porque senão eu vou exaustar vocês com a GO e tirar o tempo da GO. Mas é óbvio isso aí. Sexto lugar, preste bem atenção nessa. Por que você deve pertencer à igreja? Por que você deve pertencer e servir na igreja com a igreja? Anotem essa aí. Depois do Pai, a igreja é o grande amor do Filho Jesus Cristo. Depois do Pai, a igreja é o ente que Cristo mais ama no universo. Preste bem atenção. Depois do Pai, a igreja é o ente que o Filho mais ama no universo. Isso é gostoso de repetir. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Tudo bem, a exegese diz que a ideia central ali é a relação de marido e mulher, mulher e marido. Contudo, quem é que Paulo evoca como modelo, como referência de relacionamento? A relação da igreja e Cristo e de Cristo e a igreja. E quando ele vai falar da relação de Cristo e a igreja, veja o que ele diz sobre essa relação, Cristo e a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25, por favor, sonoplastia. Depois do Pai, o ente mais amado por Cristo é a igreja. Mexa com ela e você mexe com ele. Tente feri-la e você vai entrar na rota de colisão com ele. E nós temos um exemplo na Bíblia, Paulo. Ele tentou ferir a igreja e ele vai ao encontro. Aliás, de Paulo ele vai de encontro e ao mesmo tempo ao encontro. Primeiro ele vai de encontro e diz: para. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora ele vai ao encontro. Doravante, tu vais me servir e tu vais saber o quanto significa sofrer por mim. Deus seja louvado. Mexa com o corpo, mexa com ela. E aquele que mexe vai ver como é que o noivo reage. Efésios 5, 25, vamos lá junto. Maridos, amai vossa mulher. Amou a igreja e por amá-la fez o quê? Se entregou por ela e fez o que mais? Objetivo: para que a santificasse e tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E ele espera o que disso? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Depois do Pai, o ente mais amado por Cristo é a igreja. E essa igreja é feita de gente, Ed, Jonathan, Joelso, Diva, Luísa, Kessia, Isaac, Prefeito Clécio, Mônica Madalena. Entenderam, povo do Senhor? Alisson, Meire e as meninas, Léo, Natália, Léo Filho. Entenderam, povo?
Não dê ouvidos a esses translocados da teologia que colocam a igreja como um ente relativo. Relativo ao que eles dizem. Tem um livro chamado Psicobaboseira. Eu não quero abordar esse livro. Eu quero dizer que existe aí eclésio baboseira. Um monte de baboseira sendo dito aí em nome da igreja. E você no YouTube aí muitas vezes bebendo. Daqui a pouco começa a questionar a legitimidade da existência da igreja. Pergunte aquele que mais ama a igreja, como é que ele enxerga a igreja? Jesus. Ouça a voz de Jesus. Depois do Pai, o ente que ele mais ama é quem? Depois do Pai, quem é o ente que Cristo mais ama? Então, quando você for tentado a abandoná-la, pense se você quer sair debaixo desse, se você quer deixar de ser amado com esse amor. Tá bom? Sétimo lugar, a igreja é a habitação do Espírito Santo de Deus. Efésios 2:22. A igreja é a habitação da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Será que nós temos noção disso, queridos? Ou será que já banalizamos tanto o sagrado que não percebemos que a igreja ela é residência da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que também ela é adorada pelos serafins? Isaías 6. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Olha o texto aí, vamos juntos. Efésios capítulo 2, versículo 22, por favor. Sonoplastia abençoada, todos juntos. No qual também vós, a igreja, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nanda. É por isso que, como ministro da palavra, eu amo a igreja. Se tem um assunto que me fascina, é a igreja, Rosa, Beto. E não é só esta não, eu amo esta igreja. A primeira igreja foi a igreja que o Senhor me confiou, pelo menos segundo a jurisdição eclesiástica local, por 5 anos. Depois daí, quem manda é o Senhor, mas no fundo, quem manda é o Senhor, não é? Cada dia é um novo dia. Mas eu não amo apenas esta. Cada igreja verdadeira, ela tem o nome de batista, ela tem o nome de assembleia, ela tem o nome de congregacional. Eu a amo porque depois do Pai, o ente que Cristo mais ama é ela, a igreja, a sua noiva. E essa igreja é a habitação de quem? Da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, quando você for se relacionar com outro, quando você for reagir com a igreja, entenda que essa igreja é santuário da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu não estou falando de igreja cimento, de igreja bloco. Eu estou falando de uma igreja que é construída com pedras vivas. E quem são essas pedras vivas da igreja? Você, Alisson. É você, Carlos. É você, Marlene. É você, Sônia. É você, Carlinhos, carinhosamente. Oitavo lugar. Porque eu devo pertencer e servir na igreja com a igreja. Quem de Deus nasceu? Nasceu para viver na igreja e com a igreja. Você se diz nascido de Deus? Pois aprenda, a Bíblia diz que quem de Deus nasceu, nasceu para viver na igreja e com a igreja. Essa conversa, eu nasci de Deus, eu não quero papo com a igreja, então procure saber se de fato de Deus você nasceu. O texto, eu sou biblicista, ainda que alguns não gostem dessa terminologia, porque a descrição dela por aí às vezes não é correta, mas eu sou biblicista, um pastor biblicista sim, e com muito prazer. Então, vamos lá, queridos. Efésios capítulo 2, bem mais breve ainda, versículo 21. Aliás, Efésios 2, versículo 1. Rapidinho aí. Efésios 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e... Agora pule para o versículo 11. Onde é que esses que receberam de Deus uma nova vida, onde é que eles vivem? Eles nasceram de Deus para quê? Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne,
chamados de circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas. Vamos lá. Naquele tempo estavam sem Cristo. 2, separados da comunidade de Israel, a igreja. 3, e estranho às alianças da promessa. 4, não tendo esperança. E 5, sem Deus no mundo. Naquele tempo, mas agora em Cristo, a ideia mudou. Vamos lá. O 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia. O 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, na lei dos mandamentos, uma referência à lei cerimonial, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, a relação de judeus e gentios. O 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Os que de Deus nasceram para viver na comunidade da nova aliança. Nasceram para viver na igreja e com a igreja. Tem hora que eu fico, Senhor, é tão pouco tempo para eu passar o que o Senhor tem me dado para passar para a igreja. Eu tenho que me contorcer todinho. Mas é assim mesmo. 9 lugar, porque devemos pertencer e servir na igreja e com a igreja. 9, a igreja, membros, recebeu diversidade de dons e serviços para servir. A igreja, abre parênteses, membros, fecha parênteses, recebeu diversidade de dons e serviços para servir. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, por favor. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. A igreja, membros, recebeu diversidade de dons e serviços para servir. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, vamos lá. Todos juntos. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, não serviam a Deus, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Que texto, meu amigo. Por isso eu vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, agora começa aí. Todos juntos, querido. Os dons são, mas o Espírito é. Que maravilha. Aí é um sermão textual de 3 pontos. Olha o segundo ponto aí, ó. E também há diversidade de, mas o Senhor é o mesmo. O tema seria a dinâmica do serviço da igreja e suas razões. É isso aí. O terceiro ponto do sermão seria, o texto continua, e a diversidade nas realizações. E há diversidade em que, gente? Nas realizações. Mas o mesmo Deus é o que opera tudo. A diversidade de dons, diversidade de serviço e diversidade de operações. Se você não foi colocado por Deus como coração, para de querer ser coração ou querer atrapalhar aquele que Deus colocou como coração da igreja. Eu sei que ninguém aqui faz isso, é trabalho de prevenção. Trabalhe como coração, porque Deus te colocou como coração. Trabalhe como rins, se Deus colocou como rins. Trabalhe. É por isso que você deve pertencer e servir na igreja e com a igreja. E para encerrar de vez, 10º lugar. Aqui seria um semestre de ministrações, viu? Cada ponto desse. Mas o bom senso pastoral e bíblico diz que o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. 10º lugar. Quem diz viver para a glória de Deus, sabe que a igreja é a única agência autorizada para proclamar a multiforme sabedoria de Deus, e ela existe para a glória de Deus. Quem diz viver para a glória de Deus precisa relembrar que a igreja é a única agência autorizada para proclamar a multiforme sabedoria de Deus e viver para a glória de Deus. Então não tente fazer a obra sozinho,
ao revés, a revelia, melhor dizendo, não tente, porque a igreja é a única agência autorizada por Deus para proclamar sua multiforme sabedoria e também viver para a sua glória. E o texto qual é, pastor? Eu vou compartilhar no grupo da igreja esse esqueleto aqui, tá bom? Então abra sua Bíblia, Efésios 3, a partir do versículo 6. E já estamos encerrando. Efésios 3, 6. Seria 50 razões. Essas 10 são apenas 10 no aspecto bíblico e teológico. Existe mais umas tantas no aspecto da teologia aplicada. Essa aí eu vou deixar para um outro momento. 10 razões para servir na igreja com a igreja dentro da teologia aplicada. Aqui é teologia bíblica e sistemática. Vamos ler o texto aí, vamos lá juntos? A saber que os gentios são co-herdeiros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. 7. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. O 8. A mim, o menor de todos os santos. Você quer um modelo de humildade, está aí, ó. Mesmo tendo o cargo de apóstolo. Ele diz a mim, o menor de todos os santos. Ele não se anula como apóstolo, mas ele se comporta com humildade. Ele não se anula porque quando é para confrontar, ele confronta até Pedro. Mas ele se comporta com humildade. A humildade e a autoridade não são inimigas. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E o texto continua, o 9. Todos juntos agora. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Aí o 10, para que? Pela que, gente? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Entendeu por que você deve pertencer e servir na igreja com a igreja? A igreja é a única agência autorizada por Deus para proclamar sua multiforme sabedoria até aos anjos. Vocês sabiam que os anjos olham a igreja e ficam embasbacados? Porque ele vê nessa igreja ricos e pobres, mas nenhum está lá por mérito próprio. E eles olham para essa igreja e ele vê sangue na testa de cada um. E ele sabe que esse sangue é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os anjos ficam embasbacados. É por isso que eu amo a igreja. É por isso que valorize a igreja local e a universal. Não caia nessa conversa de eu pertenço à igreja universal. Quem pertence à igreja universal deve ser pertencente da igreja local, pois é a igreja local que representa a igreja universal. Prossigamos, pois. Prossigamos pertencendo, servindo na igreja e com a igreja. Agora é para a glória de quem? É para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória. Que o Senhor nos abençoe. Hoje e sempre. Quero ver você aqui toda quinta, quando possível. Todo domingo pela manhã. A ausência só por razões legítimas diante de Deus. E também à noite, mas não apenas isso. E os outros 6 dias? Você é representante da igreja lá fora. Você é representante da igreja na sua família. Você é representante da igreja na faculdade. Você é representante da igreja na escola. Você é representante da igreja em todas as autarquias. Você é representante da igreja no poder executivo. Você é representante da igreja no poder legislativo. Você é representante da igreja no poder judiciário. E tudo se comporte e viva para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Todos dizem amém. Amém.